Olá, alunos, tudo bem? Eu sou o professor Jeremias Arraes. Vamos dar continuidade ao nosso curso de extensão em planilhas de custo e formação de preço. Já tivemos nossa primeira aula síncrona, agora uma aula assíncrona, mas que vocês também poderão fazer os comentários que a gente vai estar respondendo, os questionários que vocês necessitarem, a gente vai estar respondendo vocês da melhor forma possível, tá certo? Hoje a gente vai dar continuidade ali mais uma parte prática para que vocês conheçam um pouco melhor os módulos que estão sendo preenchidos na planilha de custos e a formação de preço. A gente tem uma agenda na aula de hoje em que vamos tratar um pouco da composição desses módulos, aqueles 6 módulos que tratamos na aula passada, um pouco da questão da planilha de custo mais na sua parte conceitual, para que vocês compreendessem um pouco, principalmente dos artefatos que são elaborados na licitação. Esses artefatos eles envolvem a parte do planejamento da contratação, o estudo técnico preliminar, o termo de referência, documentos que são muito importantes e que vão subsidiar toda a etapa do certame, né, fase interna e fase externa, porque ela vai trazer também ali a planilha de custos, planilha essa que vai também proporcionar às empresas participantes a apresentação de proposta condizente com aquilo que foi elaborado nos estudos na fase externa, na fase interna, tá certo? Então, de forma objetiva, essa planilha é elaborada e disponibilizada para que todos os participantes possam apresentar propostas similar àqueles custos que foram elaborados na contratação. Então, na aula de hoje, a gente vai ver um pouco da composição desses módulos, vai verificar também esses tributos, os custos contratual, como é que é feito esses mecanismos de reequilíbrio de preços, né, o regime tributário que são identificados. A gente vai verificar que nesses módulos, muitos já os percentuais, eles são praticamente já estabelecidos por lei, então você não tem muito o que inventar, tá certo? Então são legislações específicas que vão trazer a questão da tributação, a identificação dos custos do contrato, os mecanismos de reequilíbrio de preço e as referências bibliográficas e também referências técnicas que a gente utilizou no trabalho, na elaboração também nos módulos que vocês estão estudando. Acredito que já estejam aí no módulo 2 para o 3. E com essa aula vocês vão fechar esses 3 módulos, tá certo? Vamos iniciar aqui na apresentação dos nossos 6 módulos, que vocês já viram na aula passada, que é a composição basicamente dos módulos que estão lá na IN 05 2017. Ela traz já um modelo de, de planilha de custos, né? Então já tem um modelo específico dentro da Instrução Normativa 05 de 2017 e vocês seguem esse modelo. Vou estar disponibilizando uma planilha em Excel que facilita um pouco desses cálculos para vocês possam praticar um pouco melhor. A gente vai ver um pouco dessa planilha hoje, mas a elaboração dela já é modelo padrão no anexo 7D da IN 05 2017. Então ela vai organizar em 6 módulos, cada um desses módulos vai trazer conteúdo específico. No módulo 1 é o módulo que inicia ali a composição da remuneração, então o maior custo devido aos encargos e insumos que incidem sobre essa parcela é identificado aqui nesse módulo 1. No módulo 2 a gente tem os encargos e os benefícios anuais e mensais e diários. Como a gente comentou, esses benefícios e esses encargos que são calculados aqui, ele já tem norma específica, então os percentuais vão variar ali conforme o tipo de contratação que está sendo executada, né, os salários, os acordos de convenções que estão estabelecidos. O módulo 3, a gente tem a provisão para rescisão de contratos, então há necessidade ali de uma estimativa dos custos devido à rescisão de contrato sem justo motivo. No módulo 4, vamos ter
a reposição do profissional ausente, inclui o salário base adicionais como férias, licença e outras ausências remuneradas. Então também há um módulo específico para tratar sobre esses valores. A gente tem também o módulo 5, que vai trazer os insumos que envolvem toda essa contratação. Então são diversos insumos que envolvem determinados serviços. Eles podem ser uniformes, materiais, né, não depreciáveis ou depreciáveis, que vão compor também essa planilha de custo, porque há necessidade de se colocar alguns tipos de insumos para que essa contratação seja realizada. Então tem também questões de contratação de terceirizados, onde há também insumos com entrega de materiais para limpeza. Então pode ser também incluído isso tudo na contratação. E por fim, o último módulo, que é o módulo de custos indiretos, tributos e lucros. Os custos são diretamente ligados à execução do serviço. Vamos ver na, nesse módulo 1 a sua composição da remuneração. Então ela tem uma destinação entre o salário e a remuneração, que é um conceito ali a partir da reforma trabalhista, e ela vai envolver, dependendo do custo que você quer estabelecer para aquele tipo de contrato. Então é definido um salário base, normalmente o salário mínimo definido ali para a contratação de um terceirizado, mas ele vai inserir também outros adicionais, como o adicional de periculosidade, o adicional de insalubridade, o adicional noturno, hora extra. Lembrando aqui que a gente comentou na aula passada em relação às questões trabalhistas que envolve todo esse tipo de contratação. A entidade, né, o órgão contratado, o órgão que contrata essas pessoas também é responsável pelo ambiente de trabalho dela. É um ambiente de trabalho, se está correndo risco, se está insalubre. Então é necessário que dentro do estudo técnico preliminar você já tenha abordado essas questões para que possa cobrir todo tipo de adicional que seja necessário incluir no contrato. E assim a empresa já inclui também dentro da sua planilha de custos. Então, na composição do preço da mão de obra, é preciso primeiramente se conhecer o perfil da mão de obra, os tipos de profissionais daquele tipo de serviço que será contratado, e é necessário conhecer o salário base que é definido por acordo, desídio ou convenção coletiva de trabalho, que é estabelecido também um valor, né? Não necessariamente esse valor vai ser, por exemplo, o valor do salário mínimo, né? Então pode ser que uma convenção coletiva de determinada classe ela estabeleça um piso salarial e que esse piso deve ser o valor base para a contratação. Também vamos ter no módulo 2 os encargos e os benefícios, né, que vem dividido ali em alguns submódulos, vem de 1 a 13 dos submódulos, que vai do 13º salário, adicional de férias. O submódulo 2 vai trazer os encargos, os previdenciários, FGTS, as outras contribuições. O módulo 3 traz os benefícios mensais e diários. Então, nesse módulo é abordado basicamente as questões de encargos e benefícios que estão relacionados também à remuneração. Então, as contribuições sociais do empregador sobre rendimentos do trabalho são obrigatórios, como o FGTS. Então, todos esses valores vão estar compondo ali a planilha de custos da contratação. É necessário também a gente verificar as questões da dispensa sem justa causa, né, para poder também compor a planilha de custos. E essa planilha, basicamente, que a gente pode observar a partir de agora. Eu vou mostrar um exemplo para vocês e como é que a gente pode calcular esse módulo aqui 1 e 2. O módulo 1, que ele envolve uma parte da composição da remuneração, o módulo 2, mais voltado ali com a questão dos encargos e benefícios que estão acompanhando essa remuneração. Então, vamos ver como é que aqui na norma, na instrução normativa
05 de 2017, que a gente comentou na aula passada, ela traz nesse anexo 7D já o modelo de como é que vai ser elaborado, como é que é necessário elaborar a base dessa planilha de curso. Então não é uma planilha que cada órgão faz do jeito que quer, ela tem que seguir um padrão. Esse padrão está estabelecido aqui no anexo 7D, né, que é o modelo de planilha de curso e formação de preço. E aí nesse modelo ele já traz os campos que devem constar minimamente dentro dessa planilha. Então, o número de processo, o número da licitação, dia e hora da licitação, né, a discriminação dos serviços, que é como se fosse aqui a parte de introdução da planilha de curso, porque informa a licitação, informa o processo que essa planilha de curso está sendo elaborada. Isso aqui é a planilha de curso que também consta dentro do processo licitatório, é aquela planilha que fica pública aos participantes para que eles possam acompanhar essa licitação, o ano do acordo, conversão. Então ele já traz informações de qual é o piso da categoria, né? Qual é o código da categoria que ela está sendo divulgada aqui, né? A identificação do serviço, então qual o tipo de serviço, a unidade de medida, se vai ser o posto de trabalho, a quantidade total que vai ser contratada. Então ela já traz aqui as notas, né, que esclarece cada ponto desse, né? Essa tabela poderá ser adaptada às características do serviço contratado. Então é uma planilha básica, né, que é um modelo a ser seguido por todos os órgãos, mas que ela pode ser ali adaptada conforme a demanda da instituição, né? Então como é que ela fica, por exemplo? Olha só como é uma planilha já em elaboração, né? É uma planilha que já consta um pouco dos dados aqui de elaboração, por exemplo, para uma contratação de um contínuo. Aqui a gente tem um processo que já aconteceu, né? Com as suas informações necessárias para compor a parte introdutória dessa planilha. A gente tem o número de um processo, a gente tem o número da licitação que foi realizada, a gente tem aqui a data do pregão, quando ele ocorreu, a gente tem a data da apresentação da proposta aqui, então tem o município que realizou a licitação, o acordo, a convenção, a sentença normativa, aqui. Então a gente tem o número dos meses dos contratos, que é 12 meses. É importante observar aqui nessa questão dos contratos que a mudança de legislação da 8666 para 14133 ela ampliou, não necessariamente precisa ser 12 meses, você pode fazer aqui uma contratação com 20 meses, e na nova lei de licitação a gente pode ter a prorrogação de um contrato desse de continuado por até 10 anos, na 8666 era limitado até 5 anos, então agora a gente tem uma ampliação também desse prazo. E aí pode constar 12 meses, 20 meses, 24 meses. Vai depender aí de como é que você vai querer fazer a contratação, sabendo que na nova lei ela é limitada a 10 anos. Vamos ter aqui a identificação do serviço por posto de trabalho, contínuo, né? Os dados que vão trazer aqui a informação complementares da composição do custo referente à mão de obra, né? A categoria profissional, o código dessa categoria, o salário que dá base a essa categoria. Então, aqui a gente pode observar que é uma licitação de 2020, então ela tinha um valor de 1.212, provavelmente condizente com a realidade do salário mínimo daquela época. E a gente vai aqui já para a apreciação do módulo 1, que vai composição da remuneração. Nesse módulo de composição da remuneração, você coloca o valor do salário base. Aqui também a possibilidade de fazer, acrescentar aqueles adicionais.
vou mostrar para vocês aqui, porque ele já está fechado e não teve adicional, mas podemos verificar aqui numa planilha específica, né, a própria elaboração dessa planilha. Então, essa planilha aqui, que é a planilha de Excel que eu vou compartilhar com vocês, vocês vão poder elaborar aqui, né, colocar aquelas informações que eu acabei de mostrar num documento já elaborado de um processo licitatório, com as informações que são introdutórias da contratação, né, a gente passou aqui por esses módulos. Então a gente vem no módulo 1, que vem aqui a parte das informações relacionadas à composição dos custos, que trata da categoria dos sindicatos, né, que vai ser inserido aqui todas as informações. E aqui no módulo 1, né, repare aqui que antes, lá naquela época, 1.336, foi considerado esse valor para a contratação, por exemplo, de um contínuo. Então aqui a gente pode considerar, por exemplo, o salário mínimo da atualidade. Repare que 1.412 salário atual, salário mínimo, então a planilha já calcula automaticamente esses valores. E aí, dentro dessa composição, você, dependendo da contratação, você faz a discriminação aqui de quais são os itens que são adicionais que necessitam ser observados. Por exemplo, aqui é o adicional de periculosidade, ele é de 30%, isso é uma legislação específica que já é estabelecida de adicional, então não é invenção de quem está fazendo a planilha que estabelece, então existem um percentual já estabelecido por lei de 30%, e esses 30% é em cima do salário base. E também, por exemplo, pode ser feito adicional de insalubridade, que varia ali de 10, 20 a 40% também. Então eu posso aqui só adicionar ele e vai compor também a remuneração, certo? Então conforme você vai adicionando aqui dentro dessa planilha, vai compondo o salário base, você vai fazer no módulo 1, que é o módulo da remuneração. E aí no módulo seguinte, já no módulo 2, você vai perceber que todos esses valores vão sendo calculados automaticamente, que também são valores que são estabelecidos por lei, como do 13º, adicional de férias. Os subtotais aqui também vão sendo calculados, porque você define esses valores aqui praticamente na lei, né? A lei vai trazer esses percentuais para você, então não há por que você estar querendo inventar. Os valores aqui a gente pode, você vê que quando a gente retirar os adicionais, eles vão diminuir automaticamente, tá vendo? Então quando eu retiro aqui os 10%, aqui ó, vocês vão ver que eles já também vão desaparecendo aqui, diminuindo, e composição dos encargos dos benefícios anuais são automaticamente calculados, certo? Então, o módulo 2 ele vai trazer esses encargos dos benefícios, e aí a gente vai ter aqui um submódulo, o módulo 2.2, que traz os encargos previdenciários, então ele já vem calculando também os percentuais aqui automaticamente, tá vendo? Então tem os percentuais que você já tem como calcular, então as notas aqui explicativas te ajudam a fazer o preenchimento dessa planilha, conforme a gente vai colocando os valores, vai se calculando os percentuais previdenciários também, e aí parte do que não é obrigatório, que talvez possa se vir sendo descontado. Por exemplo, a gente pode adicionar aqui o vale transporte, R$ 242 é um vale transporte, né? Então ele vai também compor aqui essa planilha. Eu posso colocar também, por exemplo, auxílio alimentação, R$ 611. Então, na verdade, 611 aqui. Então, esses submódulos, você estabelece os valores que podem ser acrescentados, os benefícios mensais e diários, vale transporte, auxílio alimentação, assistência médica
Isso são valores que você pode cobrar da empresa participante, que ela estabeleça esses benefícios, né? A entidade, o órgão pode colocar como necessário, mas que esses benefícios podem acarretar em ampliação também do contrato terceirizado. Então, quanto mais benefícios mensais aqui a gente estabelece, auxílio creche, seguro de vida, assistência médica, são possibilidades de inserir dentro dessa planilha de custos, mas certamente isso vai acarretar num valor ainda maior desse contrato terceirizado. Não são obrigatórios, mas eles são são parte dessa planilha de custos, e se a entidade que está contratando achar necessário, ela vai estabelecer, certo? Aí, ao final do módulo 2, o total ele vai já fazer os cálculos, né? Vai trazer os benefícios aqui, os encargos, os benefícios mensais diários, então vai compor já ali o módulo 2, que trata da remuneração. A remuneração total com seus encargos, e a gente vai ter aqui um valor já estabelecido de base para essa planilha de custos. Então, e aí voltando nos nossos slides, a gente vai ter o que? A gente vai ter o módulo 2, o módulo 3 e 4. O módulo 3 ele vai trazer a provisão para rescisão, então estimativa de custo devido à rescisão dos contratos de trabalho sem justo motivo. Então há necessidade de um aviso prévio, o aviso prévio de trabalhado, o aviso prévio trabalhado, as incidências de FGTS sobre esse aviso prévio, as multas que serão aplicadas. Então, há necessidade ali que ao término de um contrato, há necessidade também do contratado fazer um procedimento de desmobilização. Essa desmobilização é necessária ali pelo menos 30 dias de antecedência para que ele possa fazer né, a demissão dos funcionários, dos terceirizados, a empresa não fique prejudicada em relação à saída dela desse contrato. O custo de reposição do profissional ausente, então reserva técnica, substituição durante as férias, ausência por doença, licença maternidade, paternidade, as ausências legais, tudo que tiver que interferir na ausência daquele trabalhador para que aquele posto de trabalho ele seja reposto automaticamente, deve constar também nessa planilha. Então há uma previsão ali dos gastos com a substituição desses funcionários que deve ter uma clareza específica, e isso vai constar aí no módulo 3 para provisão das rescisões, e também no módulo 4. Por quê? Porque é necessário, hora ou outra, um posto de trabalho desse, as férias, por exemplo, é obrigatório, mas há necessidade também a reposição talvez de um terceirizado que esteja doente, ou de uma licença. Então esses custos eles devem estar claros, qual é o custo de fazer uma reposição de um funcionário desse, até porque ele não está contratado de imediato, mas ele vai ser indicado para substituir um posto de trabalho que está efetivado lá dentro da instituição. Então, dentro dessa planilha de custos, vai haver um esclarecimento, um módulo específico para dizer o custo de trazer um funcionário para substituir outro será desse valor. Então, essas substituições também vão trazer ali os encargos e os benefícios que foram estabelecidos para o que está imposto efetivo. O que a gente pode observar, indo aqui na IN 05/2017, é que ela passou também por algumas atualizações. Como eu disse na aula passada, a Instrução Normativa 05/2017 é uma instrução em que ela contemplava tudo que estava na 8666, a 8666 de 93. A gente tem uma instrução normativa aqui em 2017, que é
anterior à Lei 14.133 de 2021, que é a nova Lei de Licitações e Contratos. Então, ela é temporal ali entre uma e outra norma de licitações e contratos. Contudo, ela foi sendo aperfeiçoada e atualizada. Por isso, a 14.133 recepcionou essa Instrução Normativa 05 com os seus elementos que ali constavam nos anexos, padrões que são estabelecidos, mas com algumas atualizações. Por exemplo, o módulo 3, que é o que a gente está comentando agora, que trata da provisão das rescisões, ele foi atualizado pela Instrução Normativa número 7 de 2018. Então, há uma atualização ali de alguns itens que trazem os avisos prévios, né, de indenização, aviso de trabalho, assim como o módulo número 4. Então, observe que a norma, ela tanto no módulo 3 como no módulo 4, ela passou a ter uma atualização pela Instrução Normativa número 7 de 2018, que já era visando atender uma legislação futura sobre a nova lei de licitações e contratos que vinha tramitando já no Congresso. Então, ela atendia tanto a 8666, mas foi se aperfeiçoando para atender uma legislação posterior. Como é que fica esse módulo 3, então, num processo de contrato já realizado aqui? A gente pode observar dentro de um processo licitatório já ocorrido, por exemplo, de contrato de contínuo, a gente tem aqui um módulo de previsão, e esses padrões aqui são estabelecidos para a contratação, então, já no modelo do governo federal. Então, são parâmetros já utilizados para o governo federal. Tem um aviso prévio de indenizado, incidência do FGTS, aviso prévio indenizado, aviso prévio de trabalho, incidência dos encargos do submódulo 2.2. Então, lá atrás, ele já traz aqui os percentuais de provisão para essa rescisão. O módulo 4, ele vai trazer o custo de reposição do profissional ausente, férias, ausências legais, licença paternidade, ausência por acidente de trabalho. E a gente pode observar isso aqui, por exemplo, na planilha em Excel, o módulo 3 e 4. Então, esses percentuais, perceba que a gente já tinha preenchido lá em cima o valor. Esses percentuais são estabelecidos como um modelo padrão, né? São padronizados esses percentuais para o governo federal. A gente já estabelece ele e aqui ele já vai sendo calculado. Então, perceba que dentro do módulo de custo de reposição do profissional, vai verificar que ausências legais que podem ocorrer, a cobertura de férias, há um custo ali de 8,33%, um valor de R$ 152. Então, a necessidade de ainda acrescentar, né? Então, são ausências que vão estar ali de férias, mas há a necessidade de fazer uma reposição daquele profissional ausente, e isso gera também um custo para que faça essa reposição. Quais sejam esses aqui das ausências legais, né? E também a provisão de rescisão que deve estar estabelecida. Então, a necessidade de um terceirizado ter uma rescisão, os custos já estão estabelecidos, porque existem multas, existem aviso prévio para fazer uma indenização, que vão incorporar ali a planilha de custos da contratação. E aí, de forma clara, esses percentuais que vão estar estabelecidos aqui são padronizados para o governo federal, mas eles podem ser adaptados também para estados e municípios, dependendo da legislação de cada um vigente. Certo? Então, esses itens contemplam no módulo 4 e 3, eles vão estar estabelecidos para suporte em relação a tanto a demissão quanto a reposição a substituição terceirizada. Então, o módulo 3 e 4, ele tem essa composição. O que é importante também registrar aqui nesse módulo 3 e 4? Que a gente tem uma composição de substituição. Uma nomenclatura que é muito utilizada e discutida para esse tipo de assunto é a reserva técnica.
Essa reserva técnica ela foi discutida pelo TCU, pelo Superior Tribunal de Justiça, então, com o sentido de que por que é necessário colocar percentuais e custos adicionais dentro desse contrato, sendo que ele teria uma substituição quase que automática. Essa substituição, essa coberta, né, essas coberturas que são despesas adicionais da contratada, né, que seriam tipo a reserva técnica, ter profissionais disponíveis para fazer essa substituição imediata, ela gera um custo adicional nos contratos. Então, os questionamentos eram no sentido de que trazer esses valores de substituição, mesmo que eles fossem legais, eles não oneram demais os contratos administrativos? Sim. E aí foi o debate TCU e ainda permanece desde o acórdão do TCU é de 2008, vocês devem ter aí no módulo, não me recordo agora a numeração, de 2008, mas ele persiste ainda até hoje que essa reserva técnica, que seriam esses custos adicionais de reposição também, eles são possíveis, desde que plenamente justificável. Então, por isso, essa planilha de custo ela acaba contribuindo também com as justificativas de cobertura e por que elas fazem parte aí de uma ampliação dos custos desse contrato, tendo em vista a necessidade de ter reposição imediata, também a necessidade de ter da empresa, né, da contratada ter uma reserva técnica para essa reposição imediata, até porque são pós de trabalhos que não poderiam ficar desocupados. Então, a empresa tem um custo de manter profissionais disponíveis ali para reposição, dependendo da sua, independentemente da sua ausência. Então, o que é importante a gente também seguir aqui para os módulos 5 e 6, né? Esses módulos 5 e 6 eles vão trazer outras implementações dentro dessa planilha de custos, que seria a parte dos insumos, porque isso vai ampliar também os contratos, a planilha de custos. A gente tem aqui uniformes, materiais não depreciáveis e não depreciáveis, são usos de equipamentos que podem constar dentro dessa contratação. Por exemplo, quando se utiliza o serviço de portaria, você exige que tenha pelo menos um uniforme, e aí pode se estabelecer dentro dessa planilha de custos que deve ter pelo menos 4 uniformes cada empresa para que haja uma reposição e a farda sempre esteja limpa e adequada. Então há um mínimo de uniformes que você pode estabelecer. Quanto mais uniformes, vão ampliar mais o custo da contratação. Então isso é importante estabelecer lá na fase do estudo preliminar para saber o quantitativo de uniformes, os materiais que são depreciáveis, como por exemplo os equipamentos. Você vai fazer uma contratação de empresa de limpeza e vai envolver equipamentos para poder atuar naquela atividade. Tem que se constar dentro dessa planilha os itens, os bens que são depreciáveis, esses materiais que são depreciáveis, porque fazem parte da planilha de custos. Assim como os custos indiretos, os tributos e os lucros, né? Custos indiretos que vão fazer parte daqueles gastos que são gastos administrativos, por exemplo, o custo de manter a empresa trabalhando, então envolvem questões decorrentes ali da contratação de secretárias, prepostos, né, de pessoas que vão estar envolvidas na parte administrativa para a condução do serviço da contratada. Então, o objetivo desse módulo 6 é estimar os custos não diretamente ligados à execução do serviço, como a manutenção do escritório, os tributos sobre faturamento. Também é permitido aos licitantes propor percentuais individuais para os custos indiretos e lucros, desde que a soma não ultrapasse o limite estabelecido, que a gente vai abordar aqui o Acórdão 408 de 2019 do TCU.
Então, esses módulos 5 e 6 eles fecham toda aquela planilha, né, de contratação, preço de curso. A gente pode ver como é que fica aqui já na licitação. Então, por exemplo, o módulo 5 ele vai trazer ali os insumos diversos, aqui estabelecido como uniformes, um valor de um custo de 47,14 e estabeleceu aqui também um valor depreciável. Aqui é contrato de contínuo, de repente alguma questão de utilização de equipamentos para ser depreciada, e foi colocado aqui 1,44. Então, no total de insumos diversos para essa contratação de contínuo, eles estabeleceram 48,58. Na sequência, o módulo 6, os custos indiretos, e aí ele estabeleceu alguns percentuais que estariam ali envolvidos tanto com a questão de tributação como dos custos indiretos, que seriam custos envolvendo ali a parte administrativa dessa empresa, né, a operacionalização administrativa dessa empresa. Então, estabelecendo ali um percentual de 4%, o lucro é de 3,74% e os tributos, que aí são valores de custos indiretos que vão estar envolvendo também a operacionalização dessa empresa. Então, tributos federais, tributos estaduais, contribuições previdenciárias, tributos municipais como ISS, e aí tem uma planilha que envolve também os custos indiretos, tributos e o lucro da empresa. Na planilha de Excel, a gente vai ter também um detalhamento, e aí conforme você for detalhando nessa planilha, eles vão compor os módulos dos insumos diversos que envolvem materiais, uniformes, né? Esses materiais podem ser também, por exemplo, a contratação. Eu citei na aula passada a possibilidade de contratar a empresa de limpeza, e aí essa empresa de limpeza ela traz também o seu material de limpeza. Isso pode contribuir para a eficiência do serviço. Por exemplo, quando você contrata um terceirizado e já vem com esses insumos para a execução da sua atividade, pode dar eficiência, mas como também pode onerar um pouco o contrato. Eficiência no sentido de que numa instituição onde tenha muitas áreas a serem limpas, acontece de ausência de materiais, e se esse material ele depende da instituição ela colocar esse material de limpeza para fazer a limpeza de determinada área, pode ser que tenha um lapso ali de tempo da entrega do material para a execução do serviço. Então, quando a gente contrata um tipo de serviço desse de limpeza, com a aplicação também de materiais, de insumos que possam ser executados dentro desse contrato, podem também contribuir nessa eficiência do serviço executado. Então, isso é importante, assim como os uniformes, a parte de limpeza, a padronização dos funcionários que vão prestar o serviço dentro da instituição, podem também compor ali a parte dos insumos diversos que são contemplados dentro do contrato. E os custos indiretos, também aqui você define os valores, os percentuais, conforme a legislação vigente e os valores que vão ser estabelecidos para esse contrato. E o que é legal aqui nessa planilha, nesse módulo 5 também dos insumos? É o detalhamento, né? Quando a gente fala dos uniformes, não necessariamente seja só uma camisa que vai trazer uma identificação daquele funcionário dentro da instituição. Você pode trazer esse uniforme com um detalhamento ainda maior. Por exemplo, aqui quando a gente vai pegar ali naquele manual que eu expliquei para vocês do STJ, você pode definir um detalhamento ainda maior dentro do uniforme. Você pode descrever quanto mais detalhe daquele custo que você exige que participem, melhor. Então esses custos são feitos lá no estudo técnico preliminar, né, e depois no termo de referência de forma mais aprofundada para saber quanto custa cada um
dos itens que vocês, né, que quem está elaborando a licitação entende ser obrigatória a utilização. Eu quero um padrão de camisa branca, com tênis branco, né, a calça branca e utilização de boné. Pronto, então aqui a gente tem a definição de calça, camisa, tênis, meia, boné, luva, bota, e isso é feito uma cotação unitária de cada um desses itens para estabelecer, né, quantidade de servidores que vão estar ali fardados, devidamente fardados, pelo período de tempo que vai ser utilizado ali eles, que é 20 meses. Então, coloca o custo unitário de cada um desses itens e tem um custo já ali, né, do item do módulo 5. Então vai fazer um detalhamento ainda maior do que é necessário para que se permaneça, que se contrate uma empresa que disponibilize um funcionário com as características, a padronização da instituição. Então ele deve usar um padrão de uniforme já definido. Então é isso que pode ser, nesse módulo 5 ele pode ser ainda ampliado, né, o detalhamento desse módulo. E o módulo 6, que traz ali o acórdão 408, a gente pode observar também um ponto também da questão de depreciável, né? A gente pode observar aqui, por exemplo, o trator de corta-grama. Então, se eu contratei um serviço de jardinagem e eu tenho um equipamento, esse equipamento, né, um bem móvel, ele pode ser depreciado, e essa depreciação ela pode estar estabelecida também dentro do módulo, né? Vai estabelecer ali um nível de percentual de depreciação que vai constar na planilha. E aí, no módulo 6, ele fala do Acordo 408 de 2019. Esse Acordo 408 de 2019, ele vai trazer o seguinte: os percentuais de custos indiretos e margem de lucro. Considere que determinado edital de construção de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra disponha de percentuais máximos de custos indiretos e margem de lucro que sejam 5, 10, respectivamente. Portanto, o somatório desses itens é de 15%. Caso a proposta vencedora de uma empresa disponha que o valor dos custos indiretos seja 4% e a margem de lucro seja 11%, a autoridade responsável pela condução da licitação não poderá desclassificar essa proposta por ultrapassar o limite do lucro, tendo em vista que, conforme jurisprudência do TCU, o percentual total é de 15% originalmente. Então, dentro da planilha do módulo 6, também há necessidade de você observar o acordo e que ele está lá estabelecido aqui, ó, numa contratação já finalizada, que existe um percentual a ser observado por meio do acordo do TCU e que ele deve ser respeitado. Então, o percentual proposto ali total do TCU de 15%, ele deve ser observado e deve ser também item de observância para os critérios de classificação e desclassificação. Então, conforme estabelecido dentro da planilha de cursos, ele vai dar a base também para fazer a habilitação dessas empresas que proporem ali um percentual de lucro de determinada atividade e de prestação de serviço.